Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais um dia de aula, né, gente? Mais uma semana, né? Aula passada a gente começou a estudar o conceito de paisagem, né? E essa semana a gente vai dar início a mais uma semana sobre esse assunto, né? Adentrando mais um pouco no assunto de paisagem, né? A gente apenas começou, então vamos realmente dar início ao que realmente é importante dentro desse conceito, certo? Então, vamos lá para mais um dia de aula, com força e com garra, né? Vamos seguir em frente, certo? E a aula de hoje, como eu falei para vocês, né, paisagem, as paisagens se transformam, né? Então, é um conceito extremamente importante para nós entender o como ao longo do processo, como ao longo dos anos, essas paisagens elas vão se transformando e se modificando, né? Tornando diferentes. Isso é algo que é normal e comum, né, de acontecer, porque há N fatores para que essas paisagens elas possam se modificar, elas possam se tornar diferentes, né? E a partir daí eu trouxe 3 imagens para que vocês possam analisar essas 3 imagens e perceber a diferença entre essas 3 imagens. O título que eu coloquei dessas paisagens é o seguinte: as paisagens são transformadas pela ação da natureza e dos seres humanos ao longo do tempo. Então a gente percebe aí essas 3 imagens. A primeira imagem é uma imagem que é supostamente de uma floresta, então é totalmente uma imagem totalmente natural, né? De cunho natural. A segunda imagem a gente já percebe uma fazenda, mas também tem muito ambiente natural, porém a gente já entende que essa paisagem ela já começou no processo de transformação, né? Porque aí tem uma, uma fazenda, tem boi, então nesse sentido essa paisagem ela já foi modificada, né? E a terceira paisagem a gente pode observar, gente, uma grande cidade que tem pouquíssimas paisagens naturais, né? Pouquíssimos elementos naturais. A gente pode perceber aí, por exemplo, a água, né? Que é um fator que é natural, mas falta muita árvore, falta muito é, digamos assim, falta muita árvore, muita plantação. Então esse conceito aí, essa terceira imagem, ela já é uma imagem totalmente modificada, certo? A segunda, a quarta e a quinta imagem, eu já trouxe outra ideia e outro conceito para que vocês possam entender essa relação de mudança e como essa mudança elas vão ocorrendo, certo? Então, as mudanças nas paisagens se dão em ritmos e tempos diferentes. Elas podem acontecer tão lentamente ao processo dos anos que dificilmente são percebidas por nós, ou podem ser muito rápidas, ocorrendo em um mesmo dia ou em questão de horas ou minutos. Então, pessoal, a gente tem aí 2 imagens. Uma imagem que é uma imagem que sofreu uma alteração ao longo processo do tempo, né? Então essa paisagem aí, essa rocha, para ela se sedimentar, ela se tornar fragmentada como ela está aí na imagem, ela levou um longo processo de tempo. A ação da chuva, a ação do vento, que são elementos que fazem com que essa paisagem ela vá se modificando de forma lenta. Já na quinta imagem, a gente percebe uma ação que foi construída por parte do ser humano. Ou seja, é um ataque, essa imagem é um ataque das torres gêmeas, certo? De 2 prédios, 2 grandes prédios em 2021, e que você percebe aí
que em dentro de segundos essa paisagem, que já era uma paisagem modificada, com certeza, ela se modificou em questão de minutos ainda mais, né? Porque o prédio ele foi totalmente destruído. Então a gente percebe aí esse conceito de mudanças de paisagem totalmente diferente, né? Vai mudando em relação, ou pode ser ao longo de um processo muito longo, ou pode ser num processo muito rápido. Mudanças nas paisagens. Podemos observar na imagem 1 formas de relevo. Podem levar milhões de anos para serem moldadas. Ou seja, a gente tem na primeira imagem, ou na imagem 4, né, que é essa primeira imagem, formas de relevo, que é essa imagem anterior, essa imagem aqui, certo? Então, a gente pode perceber aí que essa imagem é uma forma de relevo e que essa forma de relevo ela foi se moldando conforme o tempo, né? Foram milhões de anos para que essa grande rocha ela viesse se tornar como se fosse um cogumelo, né? Então isso é questão de tempo. O exemplo da imagem é o intemperismo, que é um processo que altera fisicamente e quimicamente as rochas e seus minerais, tendo principais fatores o clima e o relevo. Olha aí, pessoal, a gente pode perceber naquela imagem um processo que é o intemperismo, que a gente vai estudar posteriormente, mais na frente. Mas eu já vou deixar bem assim explicado para vocês já irem compreendendo esse processo, como se dá. O intemperismo, ele é um processo que é dado pela ação da natureza, né? Ou seja, pelos ventos, pela água, e que a rocha, que é a grande rocha, ela vai se fragmentando, ela vai se esmiuçando e tornando-se, por exemplo, pequenas rochas, pequenas pedregulho. Então, isso é um processo que é muito comum acontecer, sempre está acontecendo. Aquele ditado da pedra, né? Pedra, rocha, água mole em pedra dura até que bata, até que fura. Então esse ditado realmente ele é verdadeiro. Ele vai furando, com o longo do processo dos anos, acontece essa modificação, né? Isso é muito comum. O intemperismo, também conhecido como meteorização. Então, esse processo também é conhecido como meteorização, que é justamente esse processo de fragmentação da rocha, certo? Mas a gente vai estudar isso mais na frente. Na imagem 2, podemos observar as duas torres gêmeas que sofreram um atentado terrorista em 2021. Então, a gente percebe aí essa imagem, né? Essa segunda imagem, que são as torres gêmeas que sofreu um atentado em 2021. Então, questões de minuto, como eu falei para vocês, essa paisagem ela foi modificada tanto pela ação do terrorismo, né, a violência, o conflito que sempre existe entre países, né, e que modifica drasticamente, por exemplo, a paisagem do nosso universo, né? E eu trouxe essas quatro questões para vocês responderem. Então vocês vão analisar direitinho as imagens e vão responder, vão falar o que vocês entenderam. Que próxima aula a gente vai retomar esse assunto e vai explicar novamente esses conceitos para que vocês possam entender realmente de fato, certo? Então tenham um bom dia. Então tenham um bom dia, gente. E se cuidem, certo? Quando for próxima aula,